Olá, eu sou o pastor Patrick Wimmer e esse é o segundo vídeo do nosso estudo sobre a volta do Senhor, sobre o retorno de Cristo, sobre o arrebatamento. No primeiro vídeo a gente pôde traçar algumas ideias, pudemos falar sobre as três linhas de interpretação bíblica escatológica e já nos posicionarmos na nossa fé, na nossa crença de que somos pré-milenistas, ou seja, que Jesus inaugura o milênio, ele volta antes do milênio. Mas a pergunta que surgiu no final, no fim do primeiro vídeo foi: ok, Jesus volta antes do milênio, mas ele volta antes ou depois da tribulação? E é sobre esse assunto, sobre a tribulação, que eu queria conversar com vocês nesse segundo vídeo. Nós vamos observar algumas características, vamos definir o que é, e isso vai nos nortear para o resto desse mais 6 vídeos sobre a volta do Senhor. Portanto, fique conosco, assista os 8 vídeos para que tenha um entendimento mais completo sobre o assunto. Eu quero te encorajar a assistir os 8 vídeos, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de acionar o nosso sininho para você receber as suas notificações semanalmente, os vídeos que vão sendo postados, e também de curtir, de dar um like nesse vídeo, tá bom? Fique conosco e bem-vindos ao canal Fiéis até o Fim. Em Apocalipse, capítulo 20, versos 6 e 7, a gente já pode ler um pouco sobre o milênio. E a gente pode observar que o milênio, ele sucede à tribulação, como nós já falamos anteriormente, no vídeo passado. E aí, a pergunta que surge novamente é: o que é a tribulação? Que quando termina a tribulação, começa o milênio. O que é a tribulação? Quais são as suas características? Jesus, por exemplo, em Mateus 24, no verso, se não estou enganado, 21, diz que a tribulação ela vai ser tão grave, tão extrema, como nunca houve na história da humanidade, nem haverá depois. Então não é questão apenas de dificuldade, ou tribulações, ou lutas do dia a dia. É um período da história, como nunca houve antes, nem nunca haverá posteriormente na história da humanidade. E aí eu queria, nesse vídeo de número 2, tratar sobre a tribulação. O que é a tribulação? Quais são as suas características e como é que nós podemos definir para quem é, o que vai acontecer? Óbvio que eu não vou conseguir, em poucos minutos, falar sobre todos os detalhes das catástrofes, nem é esse o propósito do vídeo, e sim conceituar a tribulação. Para isso, nós vamos trabalhar não com Mateus 24, que é uma descrição dos eventos da tribulação, ou algumas descrições, mas eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia ou ler comigo, vai aparecer na sua tela aí, o profeta Daniel, no capítulo 9, dos versos 24 ao 27. E lá nós vamos poder não ver descrições sobre os eventos, mas sim conceituar o que é, quanto tempo demora, para quem é, e eu penso que isso vai nortear muito bem a nossa caminhada e o nosso estudo. Então lê comigo. Daniel 9, 24 em diante diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. No caso, esse povo aí é o povo de Daniel, o povo hebreu, povo judeu. E sobre a tua cidade, no caso lá de Israel, Jerusalém, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, Daniel, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, que é a cidade de Daniel lá, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e os muros serão reedificados, mas em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana,
e na metade da semana fará cessar o sacrifício da oblação, e sobre as asas da abominação virá o assolador. E isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então nós vemos algumas coisas nesse texto de Daniel capítulo 9. Primeiro, que a profecia que o Senhor fala com Daniel, ele diz que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Eu já mencionei, o teu povo diz respeito ao povo hebreu, o povo judeu, o povo de Daniel. E segundo, sobre a cidade de Daniel, sobre a cidade do povo, na verdade, ali Jerusalém. E aí ele diz que 70 semanas estão determinadas. 70 semanas, no original, são 70 conjuntos de 7, tá? Uma semana é um conjunto de 7 dias. Então, 70 semanas, esses semanas ali, não necessariamente significa uma sequência de 7 dias. Profeticamente, esse termo ali, semana, se aplica a anos, ou seja, são 70 semanas, são 70 sequências de 7 anos. E isso, historicamente, vem se cumprindo. Você pode até observar novamente aí na imagem que vai se completar agora. Nós temos, na verdade, a partir do verso 25, se eu não estou confundindo aqui, ele diz, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, que é o Cristo, o príncipe, haverá 7 semanas e depois das 7 semanas mais 62 semanas. Ou seja, são 7 semanas mais 62. 7 mais 62 dá 69 semanas. Você pode ver muito bem no gráfico aí que 69 semanas foram cumpridas, segundo essa profecia aí que os estudiosos chamam das 70 semanas de Daniel, 69 semanas já foram cumpridas, tá? Até que Cristo foi cortado da terra, ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Como a profecia é de 70 semanas, falta ainda uma semana, no caso, uma sequência de 7 anos a se cumprirem, tá bom? Ou seja, 7 anos ainda estão por vir, que dizem respeito a que povo e a que cidade? Ao povo hebreu, e o povo de Daniel, o povo judeu e a cidade de Jerusalém e toda Israel, ok? Então, essa semana ainda falta. Aí no final do texto que eu li diz assim, e ele firmará aliança com muitos por uma semana. Ou seja, as 69 semanas já se cumpriram. Porém, essa última semana, o príncipe que haveria de vir, não o príncipe, o Cristo, aquele que é o príncipe que destruiu, do povo que destruiu Jerusalém, tá bom? Esse príncipe que haveria de vir, que é o anticristo aqui citado, ele firmaria uma aliança por uma semana, por 7 anos, com o povo de Israel. E na metade dessa semana, faria cessar o sacrifício da oblação, e aí todas as catástrofes finais aconteceriam com o anticristo, com o falso profeta, com o próprio Satanás e aqueles que o seguem. Mas isso é uma outra história. Mas o fato é, uma semana de anos ainda falta acontecer. Então, o que é a tribulação? A tribulação é o final desse cumprimento, ou final ou cumprimento dessas 70 semanas de Daniel, no qual uma semana ainda falta. Outra resposta podemos ter. Quanto tempo dura essa tribulação? 7 anos, dividido em 3 anos e meio, e 3 anos e meio, que alguns gostam de chamar de tribulação, e mais precisamente a segunda metade de grande tribulação, mas é apenas uma nomenclatura, mas a verdade é que os 7 anos serão anos governados, liderados por esse príncipe que haverá de vir, que será um príncipe péssimo, horroroso, maligno, o anticristo, mas quando ele aparecer, ele vai aparecer como um salvador, como um restaurador, como alguém que traz paz à humanidade e à terra. Então a tribulação é para o povo de Israel, o povo de Deus, demora 7 anos. Vamos até aí? Ok? Durante esses 7 anos de tribulação do governo do anticristo, que nós já vimos que diz respeito, segundo a profecia de Daniel 9, ao povo de Daniel, que é a nação dos hebreus, os israelitas, né, os judeus, e a cidade de Jerusalém, e todo Israel, nesses 7 anos, Apocalipse descreve eventos terríveis. Não só Apocalipse, mas principalmente Apocalipse, temos a descrição da sucessão de eventos horrorosos que iam de acontecer e vão acontecer no final dos tempos, durante esses 7 anos de tribulação. Mas eu queria destacar inicialmente 2 textos. Apocalipse capítulo 6,
versos 6 e 7, nós podemos ver que em algum momento ali da tribulação, há o início da ira de Deus e do Cordeiro. O texto diz que é chegado o dia da ira daquele que se assenta no trono e do Cordeiro. E quem pode resistir à ira de Deus? Então, a tribulação está diretamente ligada à ira de Deus. É um tempo da manifestação da ira de Deus. E mais à frente, em Apocalipse capítulo 15, versículo 1, nós podemos ver que nas taças, que são os últimos 7 flagelos, é consumada, é completada a ira de Deus, que vem sobre o anticristo, o falso profeta e sobre todos aqueles que estão no mundo e que seguem o anticristo e o falso profeta. Então você pode conferir depois em casa esses 2 textos, de Apocalipse 6 e Apocalipse 15, que a tribulação é um tempo de ira de Deus. O que é o juízo de Deus? A gente acha que o juízo de Deus são catástrofes, são terremotos, tsunami, meteoros que vão cair do céu, enfim, tudo isso. Pode até ser. Mas em outro contexto, de uma forma mais simples, mas não menos grave, o juízo de Deus, ele é o inverso do Pai Nosso. E eu vou te explicar isso muito claramente. Em Romanos capítulo 1, Paulo escrevendo à igreja de Romanos, ele escreve o seguinte, que alguns, tendo conhecido a Deus, não o reconheceram, não o aceitaram como tal, porque Deus os entregou às suas paixões infames. Grave essa palavra, entregou. A pessoa conhecia Deus, mas não reconheceu como tal, não honrou como tal. Chegou o momento em que Deus quis andar junto com essa pessoa, aí se cumpre a palavra do profeta Oséias, andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? E eu respondo, sem medo de errar, andarão juntos sim, até um certo momento. E Deus insiste com a pessoa, insiste, isso acontece inúmeras vezes. Mas chega um momento em que Deus não pode mais andar porque a pessoa resiste, aí Deus entrega essa pessoa. O que isso quer dizer com juízo, Patrick? Vou com você lá para o Antigo Testamento. Quando o povo de Deus, a nação de Israel, era fiel a Deus, ela lutava contra os seus inimigos, podia ser qualquer um, podiam ser os filisteus, os heteus, os jebuseus, qualquer um. Se ela estivesse sendo fiel a Deus, ao Deus de Israel, ela sempre prevalecia contra os inimigos. Mas toda vez que a nação de Israel começava a se desviar do seu Deus, Deus levantava profetas, homens que eram sua boca e falavam, vocês estão no caminho errado, arrependam-se. E toda vez que a nação se arrependia e lutava contra os inimigos, ela continuava a prevalecer. Só que quando os profetas levantavam levantavam a favor de Deus como boca de Deus contra a prática errada do povo, alertava o povo e o povo não se arrependia e o povo teimava em lutar contra seus inimigos, o que acontecia? Você pode me responder. Eles não prevaleciam contra os inimigos. Em inúmeros textos, nos livros de Reis, eles nos mostram que Deus os entregou aos seus inimigos. E eles eram envergonhados e perdiam. Ou seja, sempre que o povo era fiel a Deus, o povo prevalecia contra os inimigos. Mas quando o povo teimava em não ouvir a voz de Deus, mesmo errado, e permanecer no seu erro, Deus os entregava na mão dos inimigos, ou nas mãos dos inimigos. Trazendo para o Novo Testamento, isso a mesma coisa acontece porque o princípio é o mesmo. Nossa luta hoje não é contra a carne, nem contra a sangue, mas contra principados e potestades. Nossa luta é espiritual. O que isso quer dizer? Quando nós nos rebelamos contra Deus, nós o rejeitamos, nós o negamos, nós resistimos, Deus tenta nos acordar, Deus tenta falar conosco, Deus fala conosco e Deus tenta nos chamar de volta para Ele. Se nós voltarmos, glória a Deus por isso, tudo sob controle. Mas se nós resistirmos, Deus nos entrega e aí nós estamos nas mãos do inimigo espiritualmente falando. É isso que acontece em Romanos 1, é isso que acontece em toda a história de Israel. Bem, é isso que aconteceu com os judeus quando Jesus veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Jesus veio para os judeus inicialmente, mas eles não o receberam. O que acontece então? No período de 7 anos, no período de tribulação,
Os judeus que negaram a Cristo vão aceitar o anticristo como se fosse o Messias deles. Isso eu sei que é um outro assunto, é uma descrição um pouco mais detalhada da tribulação. Mas o fato é, Deus vai entregar o seu povo temporariamente como juízo para o governo do anticristo. Os 7 anos dizem respeito a Israel, sim, ao povo de Deus, sim, embora vai ser um governo no mundo inteiro. Mas o foco, o centro é em Israel. Então, além de ser a ira de Deus sobre o anticristo, sobre o falso profeta e sobre todos os que seguem, também é um tempo de juízo sobre o povo de Deus, no caso, Israel e os hebreus, no caso. Deus entrega o seu povo, porque o relato bíblico, em inúmeros textos, de Mateus, de Marcos, de Lucas, em Apocalipse, nenhum texto você vê a palavra igreja, você vê santos, mas que o tempo todo o inimigo tendo autoridade sobre os santos de Deus. O que é isso? Juízo de Deus. Por que eu disse que o juízo de Deus é o oposto do Pai Nosso? Porque o Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou, diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O juízo de Deus é o contrário, é quando Deus diz para o homem: então seja feita a tua vontade. Deus entrega uma nação, Deus entrega uma cidade, Deus entrega uma pessoa nas mãos do inimigo, com a intenção de que ele se arrependa e volte. E é isso que vai acontecer com a nação de Israel. Em certo momento, eles vão se arrepender, eles vão observar, entender que aquele Messias não é o Messias dele, eles vão entender que eles mataram e crucificaram o verdadeiro Messias, que é Cristo, e aí sim o Senhor vai restaurar a nação de Israel, e aí começa mais firmemente a segunda parte da tribulação, que é um juízo grave e ira grave sobre toda a humanidade, sobre o anticristo, e aí Deus vai preservar a sua nação, o seu povo, quando eles se arrependerem, porque sem arrependimento não há remissão de pecado, não há restauração. Então, você que me assiste, vamos recapitular algumas coisas antes de terminarmos esse segundo vídeo. Primeiro, a tribulação precede o milênio. Segundo, a tribulação, segundo Daniel capítulo 9, é uma profecia das 70 semanas, que falta uma semana a ser cumprida ainda, que diz respeito ao povo de Daniel, que é o povo hebreu, o povo de Israel. A cidade de Jerusalém em Israel como centro de todo esse contexto. A duração da tribulação, 7 anos. Haverá um governador mundial, um líder mundial, o anticristo, que vai ser aceito pelos judeus como o Messias dele. Deus entrega o seu povo em juízo à autoridade desse falso Messias. No meio do processo, esse povo se arrepende e Deus restaura, protege e salva o seu povo, Israel, a nação de Israel e aqueles que vão se converter ao verdadeiro Messias, que é Cristo. Então, a tribulação demora 7 anos, dura 7 anos, é para a nação de Israel, para o povo de Israel especificamente, e também para Jerusalém, toda a área de Israel, embora vá alcançar o mundo inteiro. No meio do processo, tem catástrofes, tem ira, tem juízo, mas Deus restaura o seu povo. Antes de terminar, eu gostaria apenas de dizer para você que quando eu falo de Israel, eu não falo de exclusividade, eu falo de foco. Hoje, por exemplo, o foco de Deus está na igreja, mas existem judeus que são salvos, que creem no Senhor Jesus. Da mesma forma, na tribulação, o foco é Israel, sim, mas também haverão pessoas de línguas, povos, raças, tribos e nações que vão se converter. Se hoje o foco é na igreja e judeus se convertem hoje, na tribulação o foco é Israel, são os judeus. Isso não significa exclusividade, sim foco. Mas muitas pessoas de outras nações também serão salvas nesse processo, vendo a mão de Deus sobre Israel e o agir de Deus nas nações. Eu queria te encorajar, você que me assiste, você que tem muito entendimento bíblico ou não tanto no assunto, que assistisse os 8 vídeos. O primeiro, esse segundo e os próximos 6 vídeos, para que você tenha um entendimento completo e amplo desse assunto tão maravilhoso, tão intrigante e complexo, né, sobre a volta do nosso Senhor. Ele está voltando, ele está perto, tá bom? Não deixe de curtir esse vídeo, deixar o seu like, não deixe de assinar o sininho e nem de se inscrever no nosso canal, tá bom? Mais uma vez, seja você
pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, mais importante é que você seja fiel até o fim. Deus te abençoe.